Graça e paz da parte do eterno Deus. Estamos aqui, uma vez mais, no nosso Jardim das Olivais, no nosso Getsemane, onde temos sacrificado no altar de Deus a nossa vida em oração, para nos prepararmos um pouco mais para realizarmos a obra do eterno Deus por onde andamos. Acabei de meditar aqui em Neemias capítulo 2, versículo número 1 ao 10, e estava pensando o que fazer para realizar os sonhos humanamente impossível. É a fala desse capítulo 2, versículo 1 ao 10, o que Neemias quer dizer exatamente isso. O que fazer para realizar os sonhos humanamente impossíveis. Porque Jerusalém está destruída, debaixo de opróbrio, de vergonha, politicamente, economicamente, está destruída, devastada. E os judeus que regressaram do cativeiro estavam impotentes diante de tamanha destruição. E a verdade é que milhares de pessoas passaram a conviver no meio dos escombros e não faziam nada para restaurá-la, para melhorar Jerusalém. E já se passaram aí mais de 70 anos e o povo está em total decadência, pobreza, miséria. E Neemias, que nunca esteve em Jerusalém, que nunca pôs os pés em Jerusalém, estava no conforto do palácio do rei Artaxerxes, era o copeiro, o homem de confiança do rei, ficou sabendo da situação dramática, da destruição, do opróbrio, da vergonha, da pobreza, da miséria em que se encontrava Jerusalém. E quando ele sabe disso, ele propõe no coração a buscar a Deus, e ele vai chorar, orar e jejuar. E num período de 120 dias, 4 meses, se preparando, em meio às lágrimas, a oração e o jejum, ele entra na presença do rei e vai se mostrar muito frustrado, muito triste. E o rei, conhecendo Neemias, logo lhe pergunta: por que está caído o teu semblante? Que tristeza é essa que se revela em tua fisionomia? E ele não vai esconder nada do rei, vai ser bem transparente e vai comentar o rei que toda aquela tristeza se dá por conta da cidade dos seus pais estarem destruída, o seu povo está vivendo em miséria, e ele queria condições para poder restaurar aquela cidade, ajudar o seu povo. E enfim, Deus lhe favorece, o coração do rei é benevolente, e Neemias então vai conseguir recursos para poder restaurar Jerusalém. Até porque não se faz a obra de Deus sem recursos, não se restaura a obra de Deus sem recursos. E Neemias então vai usar o que ele tinha, com aquilo que ele angariou, para investir aonde ninguém queria investir, em Jerusalém. E Neemias então, ele vai debaixo da ordem do rei, e ele vai debaixo de uma escolta do rei, porque a soberania de Deus não anula as condições humanas. E Neemias então vai chegar em Jerusalém, debaixo de escolta, vai ver a cidade destruída, a cidade queimada, e ele vai então sentir no coração o desejo de fazer alguma coisa pelaquela cidade.
E a Bíblia vai dizer, senhores, que Neemias começa a reconstrução. Interessante que é a primeira vez que Neemias coloca os pés em Jerusalém. E aquilo aconteceu diante de milhares de judeus. E ninguém fez nada para restaurá-la, para reconstruí-la. E Neemias veio de longe para poder fazer aquilo que alguém de perto poderia ter começado pelo menos. Mas ninguém se importou em reconstruir. E Neemias então vai investir e todos nós vamos saber que em 52 dias essa restauração dos muros foi num tempo recorde. E Neemias ele conseguiu realizar um sonho humanamente impossível. Porque ele orou, porque ele chorou, ele orou e ele santificou a sua vida através do jejum. E Deus então foi favorável a Neemias. E os muros em 52 dias estão de pé, no tempo recorde. E Deus realizou um sonho humanamente impossível. Então eu quero deixar uma palavra para você, que parece que não tem mais jeito para o seu problema, parece que o seu cenário é sombrio, de destruição, parece que chegou o fim para os seus projetos, para os seus sonhos. Quero dizer que ainda há uma saída para você. Há uma saída para realizar os sonhos, humanamente falando, impossível. Através de lágrimas, mas não é lágrimas aleatórias. É chorar com propósito, para mover o coração de Deus. Oração e jejum, santificação. Através desses três princípios, Neemias logrou êxodo e os céus foram favoráveis a Neemias. O seu projeto foi consumado em 52 dias, em um tempo recorde. Então pare de chorar em meio aos seus escombros. Pare de ficar impassivo em meio às suas guerras, suas lutas. Faça alguma coisa. Chore com propósito, ore com propósito, jejue com propósito. E Deus te dará a vitória no tempo recorde. Quero deixar essa palavra para você, meu amigo, porque Deus ainda é Deus e Ele é poderoso para mover os de perto, os de longe, para poder fazer um sonho humanamente impossível sendo realizado em um tempo recorde. Então, chore, ore, jejue. E aí você terá resultados que mudará toda a sua história e a vida daqueles que estão à sua volta. Deus abençoe, em Cristo Jesus.